Olá, estudantes. Aqui quem fala é a professora Fernanda e nós vamos para mais uma aula de ciências do 7º ano, cujo tema vai ser Programas e Indicadores de Saúde Pública 3. O objetivo dessa aula é que os estudantes identifiquem a importância da vacinação para a saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças, a partir do seu papel histórico. Então, antes da gente falar de vacinas, vamos falar um pouco do sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é um sistema que funciona como uma grande barreira de proteção. Ele é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença, ou mesmo a duração dela. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daquelas invasoras, o que garante grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra o nosso próprio corpo, desencadeando o que a gente chama de doenças autoimunes. Quando falamos em células que participam do sistema imunológico, devemos dar destaque aos leucócitos, responsáveis pelas principais ações de defesa do organismo. Também chamados de glóbulos brancos, são produzidos na medula óssea e migram para as várias partes do corpo pelos vasos sanguíneos. Quando a medula óssea produz poucos leucócitos, temos uma situação conhecida como leucopenia, que deixa o organismo mais suscetível a infecções. Então, aqui a gente observa as diferentes formas que os leucócitos podem apresentar no nosso organismo. Cada tipo de leucócito desse tem uma função específica no nosso sistema imunológico. Agora nós vamos entender o conceito de antígeno e anticorpo. Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Podem ser encontrados nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes parasitas. O funcionamento do sistema imunológico baseia-se nas relações antígeno e anticorpo. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo um anticorpo, que é específico para aquele antígeno. O anticorpo tem a função de eliminar o antígeno. A relação entre antígeno e anticorpo segue o modelo chave-fechadura, devido à sua especificidade. Então, cada antígeno vai ser combatido por um anticorpo diferente. Cada anticorpo produzido é capaz de reconhecer e ligar-se especificamente aos antígenos que estimularam a sua formação. Ao longo da vida, são produzidos diferentes anticorpos em respostas aos antígenos com os quais se entra em contato, certo? Então, uma doença, um vírus, vai fazer com que o nosso corpo produza os anticorpos específicos para aquele vírus, para combater aquela doença que aquele vírus causa. Do mesmo jeito, bactérias, protozoários, etc. A partir desses conceitos, nós vamos começar a estudar as vacinas. Mas o que são vacinas? São produtos, substâncias capazes de estimular o nosso sistema imunológico a garantir a imunização contra alguma doença. São produzidas com base no agente causador da doença, que está inativado, atenuado ou presente apenas em fragmentos. Além do agente imunizante, o agente causador da doença, morto, atenuado ou seus fragmentos, as vacinas apresentam em sua composição outros produtos, tais como líquido de suspensão, substâncias conservantes e estabilizantes. Mas como se deu a história da vacina? Qual foi a primeira vacina que surgiu? A história da vacina iniciou-se no século XVIII,
quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Em 1789, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que tivesse adquirido a forma animal da doença. Vacas também tinham varíola, só que era uma varíola muito fraca. E as pessoas que tratavam essas vacas, que ordenhavam, se pegassem a doença da vaca, a varíola bovina, não desenvolviam a varíola humana. Então, a partir dessa observação, o que é que ele fez? Em 1796, Jenner, aquele médico, inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes. Ele tirou o pus daquela mulher e essa mulher possuía a doença da varíola bovina. Ele pegou esse pus e colocou em um garoto, inoculou com a seringa, em um garoto de 8 anos, de nome James Phillips. Phillips adquiriu a infecção de forma leve, a varíola bovina, e após 10 dias estava curado. Posteriormente, o médico Jenner inoculou em Phillips pus de uma pessoa com varíola humana. E o garoto não sofreu nada. Surgia aí a primeira vacina. Então, ele pegou a criança, fez essa experiência, que hoje em dia não seria possível, mas ele fez naquela época e descobriu a primeira vacina. O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado O Inquérito sobre as Causas e Efeitos da Vacina da Varíola. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres. E em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Como exemplo de uma doença praticamente erradicada, praticamente eliminada no mundo, nós podemos citar a poliomielite, ou paralisia infantil, que é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus. A multiplicação desses vírus começa pela garganta ou nos intestinos, locais por onde o vírus penetra no organismo. Dali, alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia em um dos membros inferiores. A doença pode ser mortal se forem infectadas as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e da deglutição. Durante as epidemias ocorridas na América do Norte e na Europa, foi desenvolvido esse aparelho aqui, que a gente vê aqui em cima, o pulmão de aço, ou ventilador de pressão negativa, que é um tipo de ventilador que permite que uma pessoa consiga respirar em caso de paralisia dos músculos da respiração, ou quando o esforço necessário para a respiração excede a capacidade da pessoa. Mas vejam só, quando a pessoa chegava ao ponto de precisar do pulmão de aço, ela estava praticamente condenada a viver eternamente, enquanto ela só conseguia sobreviver dentro dessa máquina. Ela já estava tão debilitada que sem essa máquina ela não conseguia respirar e ela acabava morrendo com insuficiência respiratória. A primeira vacina contra a poliomielite foi a vacina inativada contra a polio. Ela foi desenvolvida por James Salk e entrou em uso em 1955. A vacina oral, gotinhas, contra a poliomielite foi desenvolvida por Albert Sabin e entrou em uso comercial em 1961. Albert Sabin renunciou aos direitos da patente para facilitar a utilização da vacina em todas as partes do mundo. Atualmente, a poliomielite está praticamente erradicada no mundo. Porém, ela ainda existe de forma endêmica em pelo menos 2 países, Paquistão e Afeganistão.
Por isso, é muito importante continuar seguindo as campanhas de vacinação. O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989, na Paraíba. Desde 1973, o Brasil conta com o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Esse programa, inclusive, é reconhecido internacionalmente, sendo parte integrante do programa da Organização Mundial de Saúde, com o apoio da Unicef, do Rotary Club e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, aqui a gente observa, isso aqui é um exemplo de uma carteirinha de vacinação. A gente tem várias vacinas e a gente tem as idades em que as crianças devem tomar essas vacinas. Todas elas estão disponíveis no SUS e os pais devem vacinar suas crianças, seguir o calendário de vacinação para garantir uma saúde melhor para elas. Porém, nos últimos anos, embora a gente tenha todas essas vacinas disponíveis, nos últimos anos tivemos a diminuição do número de vacinados, como a gente pode observar nesse gráfico. Esse fato é preocupante, pois há um temor pela reintrodução de doenças que não foram eliminadas totalmente. Existe um iminente perigo da reintrodução de doenças já erradicadas. E isso pode ocorrer devido à vacinação ser a melhor ou, se não, a única forma de preveni-las. Poliomielite, sarampo, febre amarela, difteria e rubéola são exemplos de doenças que começam a ressurgir com força, infelizmente, devido à diminuição da vacinação. Então, a gente observa aí que existe uma diminuição. Em 2015, a gente chegou a praticamente 100% de cobertura vacinal. De 2015 para 2018, houve uma queda para 27%, né? Uma queda drástica. Cobertura vacinal por região, a gente vai pegar aqui a região Nordeste, que é a nossa região, aqui, ó. 2015 a gente tinha 95% de cobertura vacinal. Essa cobertura foi diminuindo em 2016, houve um aumento em 2017 e 2018. E em 2019, outra queda, menos da metade de 2015. E se vocês observarem, em todas as regiões a gente teve uma queda de aproximadamente, que era mais de 90%, para 48%, 45%, 46%, na região sul, 56% de cobertura vacinal nesse período. É uma queda bem significativa. Mas aí, quais seriam os motivos para não vacinar? Foi feita essa pesquisa e a gente tem aqui algumas respostas. 1% são várias injeções ao mesmo tempo. 1% disse que o posto estava fechado. 8% faltou vacina. 5% dificuldade de ir ao posto de vacinação, o acesso. 15% destacou a falta de tempo. 18% não estava agendada. 1% recusa da vacina. 5% perdeu o comprovante, perdeu o cartão de vacinação. 1% contra indicação médica e 45% dos entrevistados responderam outros motivos para não vacinar, né? Então, uma pena. Então, a partir daí, a partir disso, do que a gente viu, eu lanço o seguinte desafio para você. A partir do que você aprendeu na aula, escreva em seu caderno. Por que a vacinação é importante para toda a sociedade? A vacina, o uso da vacina não é só uma medida para a sua saúde, é para a saúde coletiva. Então, a partir do que você aprendeu, por quê? Por que é importante para toda a sociedade a gente manter uma vacinação, um alto nível de vacinação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima e bons estudos!